Oi, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho mais de processo civil. Vamos abordar aqueles procedimentos de execução, aqueles procedimentos para desencadear a sanção executiva no judiciário, tá? Para o uso da jurisdição nesse sentido de forçar o cumprimento de obrigações. Lembrando que dentro da execução a gente tem duas medidas baseadas no título. Tem a execução de título judicial e a execução de títulos extrajudiciais. A gente vai falar da execução de título extrajudicial, especificamente dois procedimentos que são entrelaçados, que é o procedimento para entrega de coisa certa e de coisa incerta, tá? Lembrando que cada procedimento ele tem nuances próprios, essas diferenças, esses detalhes próprios relacionados justamente ao tipo de obrigação que será cumprido, tá? Então, no caso, hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a coisa entrega de coisa certa ou entrega de coisa incerta, tá? Mas o que diabos é coisa certa, tá? Como que a gente vai saber o que é uma coisa certa? É a mais fácil de todas, tá? Coisa certa é aquela individualizada, tá? Então, este bonequinho aqui, tá? Isso é uma coisa certa, é individualizado. Eu sei exatamente o peso desse boneco, a cara dele, que ele representa o Wolverine, ele é de pelúcia, recheado com aquelas fitilhos lá, sei lá o que é aquilo lá, TNT, sei lá. Certo? Malha manta acrílica. Bom, essa individualização do bem torna a possibilidade de eu entregá-lo possível. Por quê? Porque eu sei exatamente o que eu tenho que entregar, tá? Então é uma coisa certa, é uma coisa individualizada. É diferente da coisa incerta. A coisa incerta não é que seja algo assim, tipo, entregar alguma coisa, ou uma coisa incerta qualquer. Não. Eu tenho que individualizar pelo menos gênero e a quantidade, tá? Isso está previsto no artigo 243 do Código Civil. Opa, vamos ter que pegar o Código Civil. Pô, eu já estava aqui com o meu CPC aberto, você cobra toda a aula. Ótimo, agora abre também o Código Civil que a gente vai precisar para essa aula, tá? 243 fala o seguinte: a coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade, tá? Então eu tenho que falar, por exemplo, 3 bolas de futebol, 3 bolas de basquete, tudo bem? Então eu estou indicando o gênero, tá? E a quantidade, 3, 2, tá? Quanto for. Para que isso? Porque ou o devedor ou o credor, depende do título, vai fazer a escolha da coisa. Então eu falo lá, por exemplo, 3 bolas de basquete, o devedor vai lá e escolhe quais 3 bolas ele quer, quais marcas de 3 bolas ele vai comprar para poder ou adquirir, fabricar ou o que for para poder entregar e satisfazer essa obrigação, tá? Bom, vamos lá. Então, a partir do momento que eu tenho uma coisa incerta, eu tenho que fazer uma escolha. Você percebeu que tem uma escolha aí no meio. E qual é a regra geral dessa escolha? É a coisa mais óbvia do planeta. Escolha do devedor. Não é ele que tem que adimplir? Então ele escolhe o que ele vai pagar, tá? Ou como, qual o objeto que ele vai entregar dentro daquele gênero e quantidade. Isso está no artigo 244. Mas entenda que isso é a regra geral, tá? Nada impede que isso seja alterado dentro do contrato. O contrato pode prever que a escolha passa a ser do credor, sem problema nenhum, tá? Então, o que a gente tem que gravar aqui? Que a coisa incerta é aquela não individualizada, mas determinada com relação ao seu gênero e quantidade. Se a coisa for incerta, a regra geral manda que a escolha seja do devedor. Porém, se o título dispuser o contrário, eu sigo o que o título diz. O título disser que a escolha é do credor, a escolha é do credor. Beleza? Beleza. Maravilha, professor. Ótimo. Vamos lá. Base legal desse procedimento para execução de entrega de coisa certa e incerta, são dois procedimentos, fica nos artigos 806 até 813 do CPC, tá? 806 até 810 a gente tem entrega de coisa certa. E 811 até 813
a gente tem a entrega de coisa incerta. Ótimo, 3 artigos só para coisa incerta é muito simples. Por quê? Porque a gente só tem a diferença do procedimento principal aqui, que é a entrega de coisa certa. Então a gente vê como funciona a entrega de coisa certa e depois a gente vê o que tem que adaptar se a coisa for incerta, tá? Que é justamente essa questão da escolha, tá? É isso que determina a diferença de um procedimento para outro. Beleza? Beleza? Novo tópico, procedimento para entrega de coisa certa. Bom, procedimento para entrega de coisa certa, que vem lá no 806 a 810, ele é bem simples, tá? E ele é baseado nos requisitos essenciais da petição inicial do 798 e 799, não se esqueça disso. Esses dispositivos gerais, tá, da execução, eles têm que ser sempre levados em consideração em qualquer procedimento. Aqui a gente vai tratar só modificação com relação à entrega de coisa certa ou incerta, tá? Então, faço a petição inicial, beleza? Beleza, o credor fez lá a petição inicial, então a excelência está aí. O que a gente tem que verificar nessa petição inicial? O artigo 798 e 799, tem os requisitos dele, tá? Perfeito, sem problema nenhum. Depois disso, o juiz tem que pegar esse inicial e verificar algumas coisas, tá? E nessa verificação ele vai falar se ele admite ou não a inicial. Beleza? Beleza. Se preencher os requisitos, ele vai receber essa inicial. E aí ele vai dar um ato seguinte, que é o retorno desse ato, é o despacho inicial. No despacho inicial, ele vai determinar a citação do devedor, tá? E nessa citação ele vai falar, você tem 15 dias para satisfazer a obrigação. 15 dias, não prorroga, não reduz, prazo peremptório, tá? E previsto em lei. 15 dias úteis para satisfazer a obrigação. Então, o devedor ele é citado para satisfazer a obrigação em 15 dias, tá bom? Tá bom, maravilha. Vamos lá. Próxima questão aqui, dentro desse despacho inicial. No despacho inicial, o juiz já vai poder fixar as medidas, tá, para satisfação, tá? Usar aquele poder geral de tutela dele para poder forçar o devedor a satisfazer a obrigação. Então, ele vai poder fazer de imediato, tá? Ele já vai determinar, previsto em lei, uma medida coercitiva e uma medida de subrogação, tá? Olha que interessante. A lei mesmo já fala. Ao despachar a inicial, o juiz vai fixar multa diária, tá? Tudo bem, multa diária, multa fixa, o que o juiz achar melhor, mas ao despachar a inicial ele já fala assim, devedor pague em 15 dias sob pena de multa diária. Se você atrasar mais dias do que esses 15, você vai pagando multa diária dia a dia do que você atrasar para entregar essa coisa. Beleza, beleza, maravilha, mais fácil que isso, impossível, tá? Agora, eu falei que tem uma medida de subrogação. Essa medida de subrogação vai vir como uma advertência dentro do despacho inicial. Vem o despacho inicial e fala assim, cita o devedor para entregar a coisa em 15 dias, sob pena de multa diária, autorizando desde já a busca e a apreensão do bem, e aí, se for móvel, e a emissão na posse, se for imóvel, inclusive com uso de força policial, após esses 15 dias. Ou seja, dá 15 dias para ele satisfazer. Ele não satisfez, já fica autorizada a busca, a apreensão e a emissão na posse. Beleza, beleza, maravilha. O juiz faz isso sempre? Não, tá? Na verdade, ele consta, no despacho inicial, ele consta a possibilidade de busca e apreensão ou a emissão na posse. Mas, embora a lei fale que isso seria automático, tá? Traga esse texto de que seria algo automático, algo que aconteceria de plano, tá? O juiz normalmente, tá? Como regra, quando ele percebe a inadimplência, tá? Percebe que o executado não satisfez a obrigação voluntariamente, ele intima o credor para que o credor se manifeste do que ele quer que faça, tá? Ele quer que faça a busca e apreensão? Ele quer a emissão na posse? O que aconteceu? O que é para eu fazer agora? Ele pega a opinião do credor, tá? Para poder dar um andamento. Na verdade, isso é uma cautela do juiz, uma cautela muito acertada, tá? Embora o juízo tenha poder para de ofício já
seguir na emissão da posse, ou seguir na busca e apreensão, porque a lei assim autoriza, tá? Em ato contínuo, já em decorrência do despacho inicial, ele poderia fazer. Ele não vai fazer por uma cautela, tá? Até para verificar o que o credor pensa daquilo, tá? Ou se o credor ainda está diligente, se ele ainda quer realmente seguir. Tudo bem? Perfeito. E se o devedor chega lá com aquele bem, entrega para o juízo e fala assim, ó, tá aqui, cumpri, entreguei. Se houver o adimplemento voluntário, o juiz vai analisar a seguinte situação. Na verdade, o juiz vai intimar o credor primeiro, tá? Vai falar, olha, ele entregou aqui, credor, manifeste-se. O credor vai lá e se manifesta em que sentido? Se aceita a coisa no estado que ela está, se houve deterioração ou se o objeto se perdeu, tá? E essas alegações, elas vão ser feitas para o juiz vai decidir de plano, ele vai verificar de cara isso. Se ele precisa continuar com aquele processo para averiguar a deterioração ou a perda do objeto, ou então se ele realmente está tudo certo, entregou, está satisfeito e não se fala mais nisso, ele julga extinto o processo e dá a quitação para o devedor, tá? Se houver uma deterioração, o juiz vai mandar apurar o valor dessa deterioração e vai decidir de plano. Então, ele vai intimar as partes para em 15 dias se manifestarem, tá? Vai intimar o credor para falar, olha, teve deterioração, a deterioração foi nesse valor aqui, 15 dias para fazer isso. Naturalmente, contraditório, ele tem que abrir 15 dias para outra parte se manifestar também, tá? Apura esse valor todo e segue a execução por quantia certa, tá? Se o juiz achar necessário, ele determina uma perícia, tá? Mas não é o normal. Via de regra, ele decide de plano lá, com os orçamentos que apresenta, ele já decide e resolve. Se ele achar necessário, determina a perícia, ou então, às vezes, ele se vale até do contador de juízo, tá? Mas pode determinar a perícia sem problema nenhum para poder averiguar essa depreciação. E segue o mesmo processo, não vai abrir outro processo, vai seguir o mesmo, tá? Mesma coisa com benfeitoria, se tiver benfeitoria, tem que liquidar essa benfeitoria antes do processo, naturalmente, previamente, tá? E assim que a coisa for entregue, for retirada do devedor, o devedor pode reclamar pela indenização de benfeitorias, tá? Para isso eu vou convidar você à leitura do 810, tá? Não vou ler agora para não ficar maçante, mas eu gostaria que você observasse o artigo 810. Tudo bem? Que fala justamente da benfeitoria. É simples, tá? Imagine que o devedor tem um imóvel que ele tem que entregar, ele fez uma melhoria desse imóvel, ele merece ser indenizado dessa melhoria, tá? Só que isso tem que ser apurado previamente, com orçamentos, com perícia, com o que for, previamente, esse processo, tá bom? Ou em outro momento. Beleza? Beleza. Ótimo. Agora vamos seguir para o último procedimento para entrega de coisa incerta. É muito fácil. Muito fácil, tá? A lei tem 3 artiguinhos, 811, 812, 813, para a gente poder falar da entrega de coisa incerta, justamente por causa da questão da escolha. Lembra que eu falei para vocês daquele prazo de 15 dias, tá? 15 dias para que o devedor satisfaça a obrigação? Ótimo, ele vai ter 15 dias para satisfazer a obrigação, tá? Só que se a escolha for dele, ele vai ser citado não só para satisfazer, ele vai ser citado para escolher e satisfazer. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo, maravilha. Ele vai fazer a escolha e já vai satisfazer mesmo prazo, tá? Não são prazos sucessivos, é um prazo só, 15 dias, tá? Aí se a escolha for do credor, ótimo, a escolha passa a ser um requisito da inicial, tá? Então, o credor vai fazer essa escolha na inicial, ele vai protocolar já a inicial, vai distribuir a inicial já falando assim, olha, eu quero esse bem aqui. Certo? Certo. Perfeito. Feita a escolha, satisfeita ou não a obrigação, isso pouco importa, tá? Abre-se um prazo de 15 dias para impugnação da escolha. Então, se o credor fizer a escolha, o devedor terá 15 dias para impugná-la. Tudo bem? Tudo bem, maravilha.
Depois de citado, naturalmente. Isso aí gera um monte de reflexo com relação à aplicação de multa, cumprimento da obrigação, tá? Se ele tiver razão na impugnação dele, ele não vai ser condenado ao pagamento de qualquer tipo de multa, tá? Naturalmente, porque a escolha foi feita de forma errada. Porém, se ele não tiver razão na escolha, ele vai ser condenado ao pagamento de multa diária pelo inadimplemento. Então, o ideal é que sempre deposite a coisa escolhida, no caso. Se ele tiver dúvida, impugna. Tá? A coisa fica lá depositada, guardadinho em juízo, enquanto ele impugna, tá bom? Ótimo. Feita a impugnação, o juiz decide de plano ou nomeia perito para fazer isso, tá? Via de regra, decide de plano também, tá? Se o juiz olha a impugnação, olha a escolha, vê o que está certo, analisa lá pela regra ordinária de experiência dele, fundamenta e fala assim, ó, a escolha está certa, cumpre a obrigação. Ou a escolha está errada, faça de novo a escolha, refaça a escolha. Tudo bem? Abre prazo para refazer a escolha. Depois disso, o procedimento é idêntico o de entrega de coisa certa. Tá? Por quê? Porque a coisa foi individualizada. Tranquilo? De boa? Então tá bom. É só isso por hoje. É muito fácil. Procedimento curtinho. Facinho, facinho, facinho. Bom, gente, até mais. A gente se vê por aí.